1 Coríntios capítulo 10. Nós estamos no ano da maturidade, amém? Então nós queremos que realmente vamos... Põe a mensagem do telão, por favor, Albert, do ano. Nós vamos trabalhar muito nesse ano sobre amadurecer, se fortalecer no Senhor, ter uma atitude de um cristão maduro. Então, até que todos alcançamos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, cheguemos à maturidade atingindo a medida da plenitude de Cristo. Efésios 4:13. Creio que cada vez mais nós vamos nos assemelhar a Cristo. Ser igual não dá. Semelhante é possível, porque Ele nos criou semelhante a Ele. Igual a Ele é complicado, né? Ele não pecou. E a palavra diz que se nós falarmos que nós não temos pecado, né, somos mentirosos e fazemos de Deus também um mentiroso. Então, igual não dá, mas semelhante é possível, porque o seu Espírito habita dentro de cada um de nós para nos conduzir a esse lugar. Então, nós vamos amadurecer esse ano. Então, o Senhor vai tratar no nosso coração. E há uma preocupação muito grande que todo pastor deveria ter, e nós vemos essa preocupação na vida do apóstolo Paulo, tratando, né, aos Coríntios, sempre cuidando, capítulo a capítulo, de pecados dentro da igreja, né, de divisões, de imoralidade, né, o perigo, né, dentro do casamento, para tratar também nessa questão da falta de domínio próprio, da imoralidade sexual. E ele vem tratando sobre idolatria, sobre a ordem do culto. Então ele vai trabalhando vários fatores para a igreja andar dentro do padrão e nos caminhos do Senhor. E eu quero trazer isso que Deus colocou no meu coração, o tema para amanhã, de prevenção de queda. Esse é o tema para nós, como cristãos. Prevenção de queda. O que é isso? Prevenir a queda, prevenir o pecado, ser diligente, vigilante com a nossa vida espiritual. E esse texto vai nos trazer essa clareza. 1 Coríntios capítulo 10. O foco vai ser o versículo 12 e 13, mas eu quero ler com você do 1 ao 13 para nós iniciarmos. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: porque não quero, irmãos, que vocês ignorem o fato de que todos os nossos antepassados estiveram sob a nuvem e todos passaram pelo mar. Em Moisés todos foram batizados na nuvem e no mar. Todos comeram do mesmo alimento espiritual e beberam da mesma bebida espiritual, pois bebiam da rocha espiritual que os acompanhava, e essa rocha era Cristo. Contudo, Deus não se agradou da maioria deles, por isso seus corpos ficaram espalhados pelo deserto. Essas coisas ocorreram como exemplo para nós. Essas coisas ocorreram por quê? Paulo está usando aqui? Como exemplo para nós, para que não cobicemos coisas más, como eles fizeram. Então, acontece como exemplo para mim e para você não cobiçar. Olha o exemplo do povo, né, que foi liberto do Egito e ficou seus corpos espalhados pelo deserto, mesmo depois dessas experiências que estiveram com Deus, da sua libertação, assim como Cristo faz nas nossas vidas, nos libertar da escravidão, da travessia do mar, né, de ser batizado na nuvem e no mar. Ele usa esse termo para nós aqui, de beber da mesma rocha, do mesmo alimento espiritual que é Cristo, do mesmo que nós. Mas, contudo, eles não agradaram a Deus e seus corpos ficaram espalhados pelo deserto. Então, essas coisas ocorreram como exemplo para nós, versículo 6, para que não cobicemos coisas más. Ao 7, não sejam idólatras, como alguns deles foram. Conforme está escrito, o povo se assentou para comer e beber e levantou-se para se entregar à farra. Não pratiquemos imoralidade, como alguns deles fizeram, e num só dia morreram 23.000. Não devemos pôr o Senhor à prova, como alguns deles fizeram, e foram mortos por serpentes. E não se queixem, como alguns deles se queixaram, e foram mortos pelo anjo destruidor. Essas coisas aconteceram a eles como exemplos, e foram escritas como advertência para nós, sobre quem tem chegado o fim dos tempos. Assim, aquele que julga estar firme, versículo 12, cuide para que não caia.
não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel, ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que possam suportar. Mas quando forem tentados, ele mesmo lhes providenciará um escape para que possam o suportar. Feche seus olhos, Senhor, nós vamos meditar na sua palavra e queremos a direção do Teu Espírito Santo sobre as nossas vidas, nos dando, Senhor, olhos para ver e ouvido para ouvir, e um coração disponível a Te obedecer. Que essa palavra venha de encontro à nossa necessidade, assim como o apóstolo Paulo, Senhor, alertou aquela igreja sobre, Senhor, a vigilância na vida espiritual. E também, Senhor, essa palavra ministre poderosamente ao nosso coração, nos trazendo, Senhor, o cuidado que nós devemos ter, Senhor, diante a Sua presença e todas as experiências que tivemos. Nós possamos continuar vigilantes. Em nome de Jesus, nós oramos a Ti e pedimos a Sua direção nessa hora. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. É um texto do apóstolo Paulo para prevenir pecado, para cuidar da igreja, da vida espiritual dos irmãos. Isso nós vamos encontrar o apóstolo Paulo tratando desde o princípio. Mas ele traz primeiramente o contexto, o exemplo de Israel, do passado, povo que teve experiências com Deus, que viveu o sobrenatural. Ele usa aqui, né, o sentido da nuvem, de ser batizado no mar e na nuvem, simbolizando essa experiência até para nós hoje, como, né, a conversão, do batismo e tudo, trazendo que essas experiências não vão nos isentar de responsabilidades. E viver o sobrenatural de Deus, ter essa experiência com Deus, nós devemos ainda assim ser vigilantes, porque eles, né, várias e várias vezes pecaram contra Deus. E vai dar alguns exemplos, se voltando à idolatria, quem lembra do bezerro de ouro? Se voltaram à idolatria, cometeram vários erros, murmuravam, reclamavam, e Deus veio trazendo algumas sentenças. Em uma outra oportunidade eu ministrei nesse contexto para os aliançados aqui, só para pastores e líderes, e nós entramos dentro desse contexto da história lá no passado, e algo assim mais específico, pontuando esses fatos que aconteceram com o povo de Israel. Mas hoje o Senhor ele trouxe algo muito claro, assim, em uma proporção, um papo mais reto, direto, dentro do versículo 12 e 13. Mas o apóstolo Paulo ele vem alertando, né, os irmãos de Corinto sobre o perigo da autoconfiança. E nós devemos ter uma vigilância com a nossa vida espiritual. Cuidar para não cair em pecado. E é um cuidado que o apóstolo Paulo tem, né, em vários capítulos. No 3 ele trabalha com divisão. Uns falavam que era de Pedro, outro de Apolo, e tem aquele contexto. E Paulo fala, né, que eles todos são apenas servos. Né? E no capítulo 5 ele trata de uma imoralidade no meio da igreja. Capítulo 5, versículo 1, ele fala de algo que está acontecendo no meio da igreja e ele manda até expulsar o camarada do meio da igreja, cuidando para que o fermento velho não levede toda a massa. Né? E aqui ele dá uma direção condenando, julgando. Aí às vezes as pessoas tratam, né, falam assim, não julgueis. Tem coisas, irmão, que Deus nos dá autoridade para julgar, para tratar tipo de pecado, sim. E ele está preocupado com o corpo, com a igreja. Ele fala assim, versículo 1, por toda parte se ouve que há imoralidade entre vocês. Imoralidade que não ocorre nem entre os pagãos, ao ponto de um de vocês possuir a mulher do seu pai. Vocês estão orgulhosos? Não deveriam, porém, estar cheios de tristeza e expulsar da comunhão aquele que fez isso? Apesar de eu não estar presente fisicamente, estou com vocês em espírito. Ó, fala do apóstolo Paulo aqui. E já condenei aquele que fez isso, como se estivesse presente. Quando vocês estiverem reunidos em nome do Senhor Jesus, estando eu com vocês em espírito, estando presente também o poder do nosso Senhor Jesus Cristo, entreguem esse homem a Satanás para que o corpo seja destruído e o seu espírito seja salvo no dia do Senhor. Então, Paulo está preocupado com o quê? Com imoralidade sexual no meio da igreja. Esse camarada estava possuindo a mulher do pai. Falou, eu já julguei esse caso. Expulsem esse homem do meio
de vocês. Entreguem ele a Satanás, entreguem ele, né, fora do convívio dos santos, para que lá fora ele se arrependa, o corpo seja destruído, mas ele seja salvo. Então ele trata aqui preocupado com o pecado. Daí o texto vai seguir falando que o fermento leveda toda a massa. Então ele está preocupado com isso na vida da igreja. Capítulo 7, ele trata sobre um assunto muito bom de trabalhar aqui. Eu gosto de falar sobre casamento. E ele vai trabalhar sobre uma outra área também que envolve imoralidade, envolve falta de domínio próprio. E no meio dos casais tem que ter essa vigilância, cuidar do seu cônjuge, para que você não coloque ele tanto em risco. Nós estamos falando aqui de prevenção de queda. O contexto é cuidado para não cair. E aqui é algo que o casal vai absorver uma fala aqui de Paulo. Isso é só uma introdução para nós. Fala assim o apóstolo Paulo, versículo 1 do capítulo 7 de 1 Coríntios. Quanto aos assuntos sobre os quais vocês me escreveram, e eles escreveram acerca de casamento, é bom que o homem não toque em mulher. Mas, por causa da imoralidade, cada um deve ter a sua esposa. Porque sexo fora do casamento é pecado. Então, por causa da imoralidade do homem e da mulher, é melhor que eles se casem para que o sexo se torne lícito dentro do casamento. O sexo é bênção dentro do casamento. Fora do casamento é pecado, é fornicação. Deus não se agrada. Então, por causa da imoralidade, cada um deve ter a sua esposa e cada mulher o seu próprio marido. Cada mulher deve ser o seu marido. Cada homem deve ter a sua mulher. Então não é cada homem deve ter o seu homem, cada mulher deve ter a sua mulher. Não é isso. A instrução é homem ter a sua esposa e mulher ter o seu esposo. Tá? O contrário também não agrada a Deus e também é pecado. Mas que o povo tenta maquiar aí, não é verdade. Então, o marido, 3, deve cumprir os seus deveres conjugais com a sua mulher. O homem, isso aqui não vai ter muita dificuldade, né, em fazer isso. Né? É uma, nossa, que esforço terrível. Não, não é. É agora cedo, de tarde, está tudo, estou preparado, vamos. Né? O marido deve cumprir os deveres conjugais para com a sua mulher. E da mesma forma, a mulher para com o seu marido. Dever conjugal. O leito conjugal deve estar funcionando bem. Né? Brincadeiras à parte, mas isso é algo sério. Você precisa defender um ao outro, ok? Aí fala ali que não tem autoridade. Da mesma forma, então a mulher não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim o marido. Da mesma forma, o marido não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim a mulher. Não se recusem um ao outro, exceto por um mútuo consentimento e durante um certo tempo, para se dedicarem à oração. Depois unam-se de novo, para que Satanás não os tente por não terem domínio próprio. Então, vai, né, em comum acordo, vamos nos dedicar a jejum e a oração, se estiver os dois em concordância, por um período curto, porque senão Satanás vai tentar, porque nós não temos domínio próprio. Então, é um alerta. Quer cuidar da vida espiritual do seu cônjuge? Então, tem essa responsabilidade de manter o seu leito conjugal ativo. Ah, mas eu não estou muito legal. Procura um médico, tratamento, remédio, azulzinho, se vira. Mas cuida, porque o diabo não está brincando de ser diabo, não. É uma realidade. O povo tem vergonha de falar sobre esses assuntos. Aí o casamento vai para o buraco, né? Se é destruído porque não tem entendimento. E nós não vamos errar aqui na casa de deixar de ensinar a verdade. Então, amado, é essencial e é benção. E segura o casamento firme isso aqui. Com certeza ajuda e muito. Então cuidem nisso. O apóstolo Paulo vai trazendo, vai trabalhando. Aí capítulo 8 ele fala sobre comidas sacrificadas a ídolos, né, para nós termos uma vigilância com relação a isso. Né? No capítulo 8 vai falar sobre essa questão, para que eles não participem dessas coisas.
Mas mesmo com maturidade de um cristão, sabendo que não é o que entra que torna o homem impuro, mas é o que sai da boca do homem, nós entendemos isso. Mas se você souber que tal comida é sacrificada a ídolo, não participe, né? Mas sabemos que tudo é santificado por meio da oração e da palavra de Deus, né? Então, né, mas com a consciência, dois fatos, entendendo que a comida é sacrificada a ídolo, não participe. E outra, também um cuidado com escandalizar o seu irmão. Cuidado para não induzir o seu irmão ao pecado. E aí isso a gente pode levar também para a questão de bebida, dentre outras coisas. Talvez o irmão tenha maturidade e fala, né? Perguntam muito, né? Mas beber é pecado, pastor? A palavra de Deus diz que se embriagar é pecado. Mas tudo me é lícito e nem tudo me convém. Então, se você tem um irmão, alguém que foi alcoólatra, e tem dificuldade com álcool, e vê você que é um madurão na fé, que fala assim, eu aguento beber uma latinha, e o seu irmão vê você e fala assim, eu também aguento, e não aguento, e cai, aí você induz o seu irmão ao erro, ao pecado. Cadê o seu amor pelo seu irmão? Então, se for para escandalizar, para levar o meu irmão a pecar, eu não como, eu não bebo, eu não participo de algumas coisas para não levar o meu irmão ao erro. Então ele vai tratar sobre essa questão. Além de que 1 Coríntios 10, 19, quando fala de comida sacrificada a ídolos, é algo sério. Né? Tem um do 19, 1 Coríntios 10, 19 ou 22, fala assim, portanto, o que estou querendo dizer? Uma pergunta que ele faz à igreja. Será que o sacrifício oferecido a um ídolo é alguma coisa? Outra pergunta, 3 perguntas num versículo. Será que o sacrifício oferecido a um ídolo é alguma coisa? Ou o próprio ídolo é alguma coisa? Muda. Não. Nem a comida e nem o ídolo significa absolutamente nada. Principalmente para nós. Nós temos um único Deus. O resto é resto. Né? Mas quero dizer que os sacrifícios dos pagãos são oferecidos ao quê? A demônio. Não é a imagem. Não é o ídolo, não é o bezerro, não é a imagenzinha de barro. É a demônios. Não é a Deus. É a demônios aquilo ali. Não a Deus. Por isso, não desejo que vocês tenham comunhão com os demônios. Não sabendo que é oferecido a um ídolo, cristão, não participe. Ah, recebi algo, me deram algo, ore. Né? É santificado pela oração, pela palavra. Amém? Só para contextualizar e fazer uma introdução aqui para nós. Então ele vai tratando sobre isso para cuidar da vida espiritual que cada um de nós devemos ter. Então, geralmente, o que acontece quando você se acha bom naquilo que faz? Quando um profissional é bom naquilo que faz, ele dá uma abusada, não dá? Nas coisas. Passa mais perto do perigo. Anda sempre se arriscando, né? Sua autoconfiança pode ser mortal. Eu trouxe, né, no passado aqui um exemplo e eu vou usá-lo novamente. Eu não sou eletricista. Mas quando eu vou fazer um serviço na parte elétrica lá em casa, seja que trocar um chuveiro, que é o mais comum, que hoje os jovens de hoje, os adolescentes, os que vão se casar aí, vai fazer esse tipo de serviço em casa. Ou senão você vai desembolsar 100, 150 para trocar um chuveiro. Né? Então, quando você vai fazer isso, você vai lá, o inexperiente, e desliga, manda a mulher, desliga o relógio da luz lá para mim, porque tem medo de tomar um choque. O eletricista profissional, ele não faz isso. Ele já vai lá, ele sabe que se ele pegar um fiozinho de cada vez, e ali arrumar, isolar, depois ele toca no outro, ele faz isso sem desligar a energia, consegue dar conta do recado. Né? Mas sua autoconfiança, qual que é mais fácil levar um choque? Com o relógio desligado ou com ele ligado? Né? Então a autoconfiança às vezes induz ao erro. Né? Nós vemos também pilotos, né, de automobilismo. Né? Quantos que aqui não conheceram a história do Senna, né, do Ayrton Senna? Um cara experiente, mas o risco da sua profissão, talvez um excesso de confiança, como outros, né, levam às vezes a um excesso e força até a máquina além do que ela pode suportar.
e acontece algo mortal. Então nós devemos cuidar da nossa vida espiritual. O que eu quero dizer com isso? Né? Por melhor que você seja em algo, né, tome cuidado, seja cauteloso, porque em algum momento nós podemos falhar. Nós somos homens, mulheres, carne, e nós podemos falhar como um ser humano. Todos podem falhar. E nesse contexto, Paulo, ele traz à igreja de Corinto essa responsabilidade. Ei, vocês se acham santos o bastante para entrar em lugares que outrora nós tivemos dificuldade? Daqueles lugares que Cristo nos resgatou, que nós estávamos perdidos lá no lamaçal do pecado? Agora não, agora eu posso flertar com isso, eu posso brincar com isso, eu posso... O ambiente era hostil ali, e também é hoje, né? Ali era, né, a Corinto, um lugar de idolatria, de prostituição cultural, né, de esse contexto pecaminoso que envolvia. E muitos, né, foram, né, resgatados desse lugar, assim como nós, e se acham fortes. Nós estivemos na casa de recuperação ontem, ministrando, o pastor Ederson trouxe uma palavra lá, e o compartilhar dos irmãos foi bem em cima, e nós vamos até, eu vou citar um versículo que o pastor usou lá, e que a maioria cai novamente porque se acha que já está bom. Eu já me recuperei, eu já estou bem espiritualmente. E sai e cai de novo. E no meio cristão não é diferente. Quantos pastores nós vemos hoje caindo em adultério, em prostituição, em pornografia, imoralidade sexual, desonestidade? Falei de pagar o bolo no pote, mas quantos aí não, extorquem, roubam, são mal pagadores? Tudo isso, né? Porque a nossa vida está em constante risco e o mundo lá fora é hostil. Então Deus quer tratar no nosso coração nesse texto, cuidado para não cair. O apóstolo Paulo está trabalhando com aquilo que todo pastor e toda liderança espiritual nas igrejas deveriam fazer: prevenir. Tem um ditado que fala que prevenir é melhor do que remediar. Eu prefiro prevenir do que ir lá consertar, né, os BO, que dá mais trabalho. É bem mais fácil prevenir. O difícil é nós ouvirmos e praticarmos. Mas é bem mais fácil prevenir do que resolver BO depois. Porque todo erro tem consequência. Todo pecado tem prejuízo. Aqui, se perdão acontece, Deus nos perdoa. Mas todo pecado vai ter consequência. Amém? Então vamos ficar no versículo 12 e 13, para nós não passarmos das 2 da tarde. Então, nós vamos ficar só no 12 e no 13. Ponto 1 para nós. O perigo da autoconfiança espiritual. Aquele, pois, que pensa estar em pé, cuide para que não caia. O versículo complicado, hein? Aquele que julga estar firme, cuide para que não caia. Quem está firme aí? Não tenha medo de falar que você está firme. Tem que estar, irmão. Né? Tem que estar. A questão de estar firme não quer dizer que você não vai ter responsabilidade, né? O que o apóstolo Paulo está advertindo? O perigo da autoconfiança. Muitos cristãos começam bem, vem numa crescente assim, fenomenal. Eu não me impressiono com quem vem arrancando, né, a 100 por hora. Eu prefiro aquele que vai passo a passo, constante, devagarzinho, sem se apressar. Para manter o ritmo, para não cansar, sabe? Eu sei para onde eu vou, então não preciso me apressar. Eu prefiro andar nesse passo, um passinho de cada vez, sem pressa. Né? É aquilo que nós víamos antes, quando era criança, né? A disputa de um coelho, a corrida de um coelho com a tartaruga. E no final a tartaruga ganhava. Não sei como, mas dava certo. Né? Quando era criança era assim. Então, muitos cristãos começam bem, mas relaxam espiritualmente. E quando alguém começa a pensar assim, eu estou firme, eu já venci, isso nunca vai acontecer comigo, é nesse momento que as coisas começam a estreitar. É nesse momento que nós pensamos assim, eu não preciso mais de fazer tanto isso. Eu não preciso mais de ir tanto à igreja. Eu não preciso mais de tanto orar como
no início, como naquele primeiro amor. Eu não preciso mais tanto ler a palavra, porque eu já conheço toda ela. Ah, é? Não sou na quarta pessoa aí da Trindade, tem que aumentar um nível lá agora. Então nós temos que pensar nisso, porque é o que ocorre. Né? Nós conversando lá sempre ocorre dessa maneira. E nós precisamos lembrar que o ambiente é hostil, é perigoso. O ambiente que nós vivemos aí fora é um campo de batalha, é uma guerra espiritual contra principados e potestades, lá em Efésios 6,10, e é uma guerra de Gálatas 5,16 em diante, de carne e espírito. Diariamente é uma guerra. Então, nunca vou estar firme o suficiente, nunca venci totalmente. Eu tenho que ter essa mentalidade de que eu estou vencendo dia a dia, batalhando toda manhã. Eu abri os meus olhos, tem uma guerra espiritual ao meu redor. E não afeta só a minha vida, mas afeta a minha esposa, as minhas filhas e a convivência da igreja do Senhor. Quando um escândalo acontece no meio da igreja, afeta toda a igreja, sim ou não? Quando um pastor cai, afeta a vida da igreja, sim ou não? Afeta, irmão. Então nós não devemos ser negligentes contra isso. Pessoas estão se espelhando em nós, principalmente os nossos filhos. Você que ainda não tem e vai ter, a sua vida espiritual tem que ser um exemplo. Então a vigilância, né? Você vê o exemplo do passado? Eles estiveram sob a nuvem, eles tiveram experiências sobrenaturais, eles provaram da rocha, que é Cristo, eles provaram de Deus. Então não existe essa questão, eu fui batizado, eu já sou cheio do Espírito Santo, eu tive experiências, Deus já curou através da minha vida, já libertou pessoas através da minha vida, eu provei, né, da rocha, eu participo da ceia, eu sou santo, eu não caio, eu não sou atacado, não. O diabo anda ao redor, como um leão, fugindo quem possa devorar. Se nós vacilarmos, a gente cai. Pode ter 50 anos de cristão, vacila, brinca com a vida espiritual, seja negligente com a oração, com a leitura, e vai ali, ó, passinho a passinho, na hora que você vê, já foi. A queda espiritual, ela começa sempre com o orgulho. Pensa num trem complicado, irmão. Se achar. E o se achar é perigoso. O orgulhoso, né? Deus resiste ao soberbo, né? Concede graça aos humildes. O orgulho precede a queda, né? Então nós devemos olhar para a palavra de Deus e entender que aquele que se acha forte demais, tem um momento que ele vacila. Eu sempre gosto de falar, nós somos limitados. A palavra fala que sem mim nada podeis fazer, João 15, né? Fala isso, 5, se não me engano. Porque se nós não estivermos conectados em Cristo, nós vamos, consequentemente, errar. Descuido com oração. Ainda na entrada, eu e a Beth estavam conversando ali sobre a dificuldade que é os cultos de orações em vários lugares. Graças a Deus aqui tem sido diferente. As terças-feiras, além de ser um tempo, um culto de estudo, que é a escola ministerial, a escola bíblica, ainda na sequência é um culto de oração. São duas coisas que o cristão geralmente não quer, e deveria querer, que é aprender a palavra e orar. E graças a Deus, a média aqui, pela quantidade de membros que nós temos, é de 50% praticamente. Então, nós começamos a orar com 6, 7 pessoas. Só que tem que ser constante. E se fosse desistir, a pastora que sempre está à frente do ministério de oração, e se fosse desistir nos primeiros 6 meses, porque continuava vindo 7, não continuava vindo 6, continuava vindo 8, né? E a pastora fala assim, não está dando certo o culto de oração, vamos orar na nossa casa mesmo. Olha como que está hoje, porque perseverou em oração. Agora a queda começa quando você começa a descuidar da oração. Hoje eu não vou orar, não. O Batata que brincou, né? Eu estou tão cansado hoje, Senhor, que escreve aí de novo, atende aí. É a mesma oração de ontem. Né? Está num nível assim, tão cansado, né, que não se importa. Vou deixar para orar depois. Descuida, irmão, relaxa. É o seu tempo de comunhão com Deus. Ou você encontrou uma forma de falar com Deus que eu ainda não entendi e não sei?
Porque Deus fala conosco de várias maneiras, através da sua palavra, um irmão, um texto, né? Ou olhar lá fora e olhar a criação de Deus, Deus já está falando com você. Agora, você encontrou um outro jeito de falar com Deus, que não seja por meio da oração, de rasgar o seu coração na sua presença? Então, não negligencie a oração, porque começa aí. O relaxamento com a sua santidade. Também despreocupado, né, com o se apartar desse mundo, o não se amoldar com o padrão desse mundo, e você começar a ser inserido em outros lugares e se tornar mais parecido com aquele lugar do que com um cristão, a sua santidade evidenciada lá fora. Não relaxe com isso. Não se torne um crente camaleão, né, que onde chega ele fica parecendo o ambiente que ele chegou. Não, não. Você tem que ser a luz do mundo. Você tem que chegar e iluminar as trevas e não chegar num ambiente e mudar e virar igual aquele pessoal daquele ambiente. Cuide da sua santidade, porque quando você relaxa, você começa a tolerar pequenos pecados. Você não faz conta assim. Ah, é só uma fofoquinha. Ah, é só uma mentirinha. Ah, é só uma omissãozinha. E aí, quando vê, você voltou a praticar as mesmas coisas. E o velho homem começa a te dominar novamente. E a luta de espírito e carne, a carne começa a prevalecer. Você vai deixando as coisas eternas e as coisas do alto e começa a se deixar levar por aqueles pequenos delitos. Aquilo que outrora era repugnante para você, fazia mal para você. Aí você começa a sentar e participar de algumas coisas e vai entendendo que aquilo ali não vai causar prejuízo. É o alcoólatra que volta, é só uma cervejinha sem álcool, não tem problema. Né? É só porque todo mundo está tomando a cervejinha no âmbito da família, então para não ficar fora do eixo, eu vou tomar uma sem álcool. É o churrasco da empresa, e aí começa com a sem álcool. Ali no próximo, é só um choppzinho. Ali do próximo, é só um cigarrinho. Ali do próximo, para quem teve vício já, é só uma pedrinha. É só um tirinho, né? Um pininho de cocaína e caiu, irmão. Por quê? Porque não cuidou dos pequenos deslizes. Eu estou falando isso porque no passado, sem estrutura, sem conhecimento e sem estar firmado na rocha, como uma criança na fé, aconteceu isso na minha vida. E foi horrível. Eu tive vergonha de olhar para a cara da Dani uns par de dias. Fiquei uns 15 dias com vergonha de olhar para ela. Assumi a responsabilidade, mostrei a falha e a preocupação dessa mulher de ir até em hospital e delegacia, porque não era algo que o marido dela costumava fazer. E o perdão veio da parte dela, da parte de Deus, e aí eu vi que a brincadeira com a vida espiritual não dá para ter, não. Amém? Estou falando isso para fortalecer você. Aí a gente precisa entender isso, né? Que nós devemos ter atenção. Por mais experiente que você é, por exemplo, no trânsito, você é um motorista top. Tem o Edson aí, 62 anos de carteira D. Brincadeira. O Edson é motorista de caminhão há tempo. Hoje ele está pilotando a Fiorino ali. Tem experiência. Você vai andar com ele na estrada, nós vamos pescar junto. É uma calmaria só. Na hora que ele esquece de acelerar, eu falo, não vai chegar hoje. Aí, por quê? Porque é acostumado a dirigir caminhão, então é prudente. Mas ele está isento de acidente? Não. Se ele descuidar no trânsito e ficar olhando para o celular, vai bater. Então nós não devemos nos distrair. Mantenha o olhar em Cristo, na sua palavra, seja fiel a Ele, não se distraia, porque senão o acidente acontece. Aí o pastor falou um texto lá para nós ontem, né, que o perigo não está apenas em cair, mas em achar que se você cair, acabou. Mas eu tenho tanta vergonha. Ele leu um texto, Provérbios 24:16, a parte A do versículo. Fala assim, pois ainda que um justo caia 7 vezes, ele tornará a se levantar. Uma parte A aqui, Pois ainda que o justo caia 7 vezes, tornará a se levantar.
E como que é na casa de recuperação, nós conversamos sobre isso, que a maioria, né, que está lá dentro conhece a palavra mais que nós. Mas conhece. Mas muito obreiro, né, cara que trabalhou na igreja. E eles sabem disso. E a palavra que o pastor trouxe ontem veio de encontro, né, o coração de uns que eu revi. Fazia 1 ano e meio que tinha passado em outra casa de recuperação e estava lá. Músico, né, ministro de louvor. E falam, né, que caem assim. E muitos caem e se jogam, vão parar nas ruas, porque acham que não tem mais jeito. Por quê? Porque as pessoas falam isso. Ah, esse aí não tem mais jeito. Já fizemos de tudo, mas ainda que caia 7 vezes. Não é o cair, é o se levantar. E cada vez que você se levanta é uma nova oportunidade de fazer diferente. E Cristo é misericordioso para nos perdoar. A palavra diz que se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Então, quando nós cairmos, se levanta arrependido. Vai para os pés de Jesus e você vai encontrar misericórdia. E quando você encontra misericórdia, você daí vai agora ser prudente com a sua vida espiritual e parar de brincar, parar de se achar o fortão, parar de se achar o espiritualzão e não cometa os mesmos erros de antes. É o que nós temos que aprender, é parar de ser criança na fé e parar de brincar com coisa séria. O pecado é coisa séria. O salário do pecado é a morte. Mas o cristão não tem ranço do pecado, parece. Está fazendo do pecado o seu amigo. O seu amigo é o Espírito Santo, irmão. Pecado não é amigo seu, não. Então, os prazeres que o mundo e a carne quer, não é seu amigo. Pelo contrário, são as armas que o diabo vai usar para te derrubar. Então, fique atento. Segundo ponto, a realidade das tentações na vida cristã. Isso aqui é maravilhoso, irmão. Versículo 13. Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. Então a tentação, ela faz parte da caminhada cristã, faz parte do pacote. Eu gosto de usar sempre um termo aqui, que quando você vai se ingressar na fé cristã, uma das coisas que você tem que perguntar na igreja que você vai é o que eu devo fazer para ser salvo? A pergunta do carcereiro, primeiro. Né? Então, ele fala, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a sua casa. É o suficiente. Se tiver mais alguma coisa no pacote, irmão, vaza. Né? Cristo na cruz e a fé nele é o suficiente para nos salvar. Né? Então, você começa por aí. Agora, se falar que a sua vida é um mar de rosas, se entregar a vida para Jesus, você vai ter carro, mansão, vai ser protegido, nada de mal vai acontecer. Mentira, irmão. Mentira. Olha o que o apóstolo Paulo aqui fala para a igreja. Não sobreveio a vocês uma tentação que não fosse comum aos homens. É comum a todos os homens. Né? Eu li um versículo esse tempo atrás que fala, né, que todo aquele que deseja seguir Cristo fielmente vai ser perseguido. E vai ser perseguido. Foi assim na vida dos discípulos. Então a tentação faz parte da vida cristã. Até o seu Salvador, no começo da sua caminhada, foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado. Ele foi tentado lá, sim ou não? Então a tentação, ela não é pecado. Pecado é você ceder à tentação. E todo cristão vai ser tentado em alguma área. E áreas que individualmente afetam. Talvez aquilo que afeta a minha vida, a área que afeta a minha vida, talvez na sua não é insignificante. Talvez é insignificante. E assim é na vida de cada um. Um teve problema no passado com alguma coisa. E o diabo ele age pelo que ele vê, pelo que ele ouve. Ele não tem a onisciência de Deus, nem a onipresença de Deus e nem a onipotência de Deus. O diabo ele age pelo que ele vê e pelo que ele ouve. Então, nós temos que ter esse cuidado para nós. E o cristão ele enfrenta a tentação em algumas áreas, como os desejos da carne. Vai lá para mim no telão, ó, por fazer um favor. Gálatas 5, 19 ao 21.
Ali tem várias coisas que são as obras da carne para nós. Ora, as obras da carne são manifestas. Então, essas aqui são áreas que a carne vai querer desviar o teu coração, o teu espírito, né? Imoralidade sexual, daí fala ali, né, na questão do capítulo 5, por exemplo, que nós lemos, fala também sobre a questão do casamento, se não tiver o cuidado, pode entrar em imoralidade sexual no casamento. Impureza, devassidão, 20. Idolatria, feitiçaria, inimizade, desavença, ciúme, ira, egoísmo, dissensão, facção, tudo isso aqui são coisas da carne que influenciam. Inveja, embriaguez, para quem acha e pensa que o álcool é algo que o cristão deve fazer uso, eu repensaria essa questão profundamente. Orgias e coisas semelhantes a esta. Eu os advirto, como adverti antes, né, aqueles que praticam essas coisas não entrarão, não herdarão o reino dos céus. Então nós vamos ser tentados nessas inúmeras áreas, dentre outras, né? O orgulho é algo que nós já falamos, que vai ser tentado nessa área, e eu quero trazer um exemplo para nós, Mateus 4, a questão do orgulho, para tratar no nosso ego. Eu fiquei pensando e Deus me levou para Jesus essa tentação, porque é algo comum aos homens, inclusive para o nosso Senhor. Mas o diabo, ele sabe as áreas da nossa vida que talvez é mais fácil de fazer o Miguelzão cair. Ele age pelo que ele vê. A vida passada nossa, ele sabe onde nós andamos, os caminhos que nós andávamos, que levávamos ao abismo, né? Então, ele sabe, e é tão interessante a maneira com qual o diabo tenta Jesus, porque ele sabe que Jesus é. E ele usa isso. Se Jesus fosse orgulhoso, aí nós vamos trabalhar aqui nisso. Olha lá. Então, Mateus 4:1. Então Jesus foi levado pelo Espírito de Deus, pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se e disse: Se és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Aí Jesus responde, né? Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa, colocou na parte mais alta do templo e lhe disse de novo: Se és filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito que ele dará ordem aos seus anjos ao seu respeito, e com as mãos eles segurarão para que você não tropece em alguma pedra. E Jesus respondeu, também está escrito, não põe à prova o Senhor seu Deus. Então Satanás sabia que o diabo era o Filho de Deus. Estava tentando Jesus a ele reagir àquela tentação, realizando aquilo que ele estava falando para ele fazer. Se o orgulho tomasse conta da vida, isso é um raciocínio meu aqui, se Jesus tomasse a posse dessa questão de se manifestar para o diabo ali e fazer, ele tinha poder para fazer? Sim, irmão. Né? Quantos milagres ele fez? Quantas vezes ele foi pedido para fazer algo e ele falou, ainda não chegou o meu tempo? Aí lá em Filipenses fala para nós, Paulo fala no capítulo 2, para nós termos a mesma atitude de Jesus. Embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que ele devia se apegar, mas ele se humilhou, se esvaziou, tornando-se semelhante aos homens e foi obediente até a morte de cruz, o que é contrário totalmente ao orgulho. Então ele foi tentado e ele respondeu segundo a palavra, mas ele poderia muito bem fazer e realizar algo ali, né? E resolver a questão, mas não tem orgulho. Então ele se livra daquilo de uma maneira, né, maravilhosa. E nós achamos que podemos enfrentar algumas coisas no nosso ego, né, no nosso egocentrismo. Achamos que somos tão poderosos assim para entrar em ambientes que talvez não temos ainda a maturidade e a proporção do que nos espera. A queda desses homens que nós vamos ali frequentemente ministrar na vida deles é porque eles se esquecem
da proporção que é a tentação que o diabo vai usar. Dos banquetes que o diabo traz e a carne grita. E aí, se não tiver maturidade, vida espiritual for fundamentada em Deus, né, como o exemplo de Cristo aqui, e tem outro exemplo na palavra também que nós vamos ver, cai mesmo, cede mesmo, e a tragédia é grande. A vergonha, então, nem se fala quando você cai e erra. Então, tem que tomar cuidado. A ambição também é algo que faz muito cair. A ambição, o apego ao dinheiro. E aqui em Mateus 4 também fala, né? O diabo mostra todos os reinos da terra para Jesus e fala, ó, se prostrado me adorar, eu vou te dar tudo isso. E Jesus não aceita. Quem aceita dinheiro para fazer mal para alguém na palavra? Judas, 30 moedas de prata. Né? A ambição, né? Lógico, estava predito que ele iria o trair, mas a ambição fez com que ele entregasse o mestre, que ele entregasse Jesus. Então, impureza, né? Quantos de nós não flertamos mais com impureza, irmão? Cuida do seu celular, cuida da sua vida espiritual, cuida de tudo aquilo que pode talvez levar você, induzir você à imoralidade. A vaidade é outra área de ser tentado, então cuida. Né? Quantas áreas? Vai trazendo a reflexão você mesmo aí no seu coração. Eu não conheço a sua vida particular, mas aquilo que talvez hoje seria um risco, você deveria se defender, se precaver. Né? Mas o texto aqui ele traz um consolo para nós, voltando lá para 1 Coríntios capítulo 10. Dentro desse texto traz esse consolo para nós e uma realidade que, né, nós temos que entender que nós não somos diferentes. Essa tentação é comum a todos. Então você não sofre sozinho. Você não passa pela beira do abismo sozinho. Todos aí, o irmão que está do seu lado tem uma dificuldade diária que ele luta contra. Não se achar assim, eu não consigo vencer, né? Ou eu sou forte o suficiente, só eu que passo essas coisas. Não, o teu irmão aí do lado também acontece isso. Né? E é possível vencer. Né? Pensar nessa questão da tentação, da vida de Jesus e da nossa vida, Albert. Né? A tentação, ela não é como, vamos falar assim, uma parede dessa aqui, ó, que eu não consigo atravessar ela, porque eu não sou o X-Men, né? Que transporta de um lado para o outro. Mas a tentação ela é mais parecida com uma porta e que você tem a opção de abrir ou deixar ela fechada. E aí é uma escolha minha e sua. Se você vai brincar, se você vai flertar com o perigo, se você vai arriscar a sua vida espiritual. E o conselho que eu te dou, não faça isso. Não brinque com coisa séria. E entenda que isso aqui é comum a todos os cristãos. Mas o Senhor, Ele é maravilhoso. E Ele vai mostrar dentro desse mesmo versículo, o terceiro ponto para nós, que é a sua fidelidade em nos dar um escape. O texto começa ali, né, ainda no mesmo texto, a parte seguinte do texto, irmãos. Estão compreendendo o raciocínio aí? Amém? Tem alguém ainda vivo e acordado? Está vivo tem que estar acordado. Então não sobreveio para você tentação que não fosse comum aos homens. Ponto. Aqui vem o benefício, né, a graça de Deus nos atingindo. Deus é fiel. Aqui nós encontramos a segurança. Estar em Deus e compreender que Deus ele é fiel. É a maior esperança do texto para nós. É a vitória que não depende da nossa força, mas depende da fidelidade de Deus. E é a fidelidade de Deus que nos mantém de pé. É o estar conectado na videira que nos mantém de pé. Né? E isso é uma verdade para nós. Né? Dentro desse contexto, Deus é fiel. Nós vamos ver aqui que a sequência diz, ó, Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que possam suportar, mas quando forem tentados, Ele mesmo
providenciará um escape para que vocês possam suportar. Então Deus ele faz o que aqui? Deus é tão fiel e poderoso e conhece tanto a nossa limitação, a nossa fraqueza, né, que nós somos pó, e ele vai fazer o quê? Limitar a tentação. Tem um limite para esse camarada ser tentado. E talvez é diferente desse camarada ser tentado. Mas a cada um ele sabe o quanto você vai conseguir suportar. Então, o texto diz para nós isso. Deus é fiel, ele não permitirá. Então, ele coloca limite à tentação. Não foi na vida de Jó assim? Foi deixando aos poucos. Mas olha o limite daquele homem. Eu não aguentava 10% do que aquele homem aguentou, eu acho. Né? Só passando para compreender. Então, o inimigo, ele não pode agir sem limite. Não tem essa questão. Você está, né, abrigado no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente. Ele não vai permitir que você seja tentado além. Está doendo, irmão, mas ainda está dentro da possibilidade. Está dia difícil, mas ainda está dentro da possibilidade. Está complicado a saúde, a mente, o espiritual, mas ainda está dentro do limite estabelecido por Ele na tua vida. Ele não desampara. Ele é fiel, irmão, fiel. Então, tentação é comum, tribulação é comum, sofrimento para a vida de um seguidor de Jesus é comum. O caminho não é o caminho da felicidade, é o caminho de cruz. Tome a cruz diariamente e siga-me. Né? Então nós precisamos entender, só que Ele é fiel para nos guardar. E Deus ele dá a capacidade de suportar. Ele põe limite, né, na tentação e dá capacidade para suportar. Né? Quando forem tentados, Ele mesmo providenciará um escape, né? Mas quando for antes, fala, permitirá que não seja tentado além do que possam suportar. Então Ele vai nos capacitar para suportar. Ele libera graça suficiente, poder suficiente, como Paulo, para estar preso e trabalhando, como homens que são ameaçados de morte e permanecem fiéis. Não lembro com quem eu estava conversando esses dias, se alguém lembrar aí, que o pastor, ele, olha que o TDAH avança de uma forma extraordinária. Mas nós estávamos conversando e pensando sobre os que estão sendo martirizados. Estou vendo muito lá na África, né, homens que estão sendo, não sei se aquilo ali também é inteligência artificial, sei lá, mas eu creio que não, estão sendo enterrados vivos, só com a cabeça ali de fora, homens, mulheres, crianças, estão sendo mortos. Aí eu penso, né, falar assim, será que naquela hora ali o êxtase é tão grande? Acho que foi com o Alex, né, que nós estávamos conversando. Foi com você? É isso. Mas eu acho que eu não sei se foi com o Xande também. Eu falei, será que esses caras sentem dor, né? Na hora ali, naquele momento tão terrível, a angústia da morte, né? Se aproximando e falar assim, eu não nego. Porque o Espírito Santo é tão poderoso, né? Para nos dar a autoridade, como deu para Pedro, pregar ousadamente diante do Sinédrio. A Policarpo, a história que eu conto aqui, gosto sempre de contar, que é ameaçado, levado, colocado ali, né, no meio daquela arena para ser morto, para negar Jesus, e eles põem na fogueira e ameaçam atear fogo nele, né, um discípulo de João, um bispo de Esmirna, eles ameaçam matá-lo, amarrado naquela fogueira, e ele fala, vocês me ameaçam com fogo que dura 5 minutos e se extingue, e esquecem de um fogo que arde eternamente? Apressa-se em atear fogo, né? E eles põem fogo, mas não queima o camarada. O fogo não queima, e eles têm que matar ele com um furo também de espada, igual, né, fizeram, parecido com o que fizeram com Jesus. É um senhor idoso já, e com a coragem absurda. Eu creio, né? Não sei, o Espírito Santo pode fazer esse êxtase da sua presença ser tão top, ser tão maravilhoso, que a certeza, a alegria da salvação e o ser cheio do Espírito transcende a dor.
né? Você está preocupado em se manter firme, em glorificar Deus. Fala assim, bota fogo, joga terra. Não importa. Não vou negar, né? Não vou cair, vou suportar o que tiver que suportar. Que a gente possa pensar dessa maneira, porque Deus é fiel. Deus, ele é fiel na nossa vida. E Deus sempre ele dá uma saída para nós. A Bíblia diz que ele providencia o escape. E esse escape pode ser várias coisas. Aí que nós temos que ter uma percepção também desse escape, que pode ser várias coisas para escapar. Você sabe do risco da sua vida? Então, se um ambiente é perigoso, eu não vou para um ambiente perigoso. Eu me lembro de um camarada aí do passado, que crente, quis arrumar um emprego básico, irmão. E falou que não tinha problema o emprego. Porteiro de zona, porteiro de boate. Ah, não tem nada a ver, é um serviço. Parabéns, bela escolha, né? A chance que você tem de cair é absurda. Isso é ambiente para um camarada trabalhar, irmão? É pedir para um alcoólatra ser barman. Não vai dar bom. Então, saia do ambiente. Interrompa tipo de conversa. Começou conversa que vai induzir ao erro, que vai fazer mal, que vai falar da vida dos outros. Né? O escape é sair da roda de conversa, fugir da situação. Quem fez isso? Que fugiu e não encarou de frente, se achando o fortão, o bombadão espiritual? José. A mulher não foi dar em cima de José? Né? Queria deitar com José. E a mulher, ela não devia ser feia, não. Né? E ele pegou o quê? Tô fora, vou correr. Ó, tchau, obrigado. Escape. Vem no... Ah, não, eu vou resistir, sai para lá. Irmão, pega o beco, acelera. Você não é tão forte assim, não. Né? Você não é tão forte assim o suficiente para enfrentar isso. Amém? Cuide da tua vida espiritual. Fuja da situação. Busque ajuda espiritual. É um escape. Pastor, estou numa semana complicada. Um irmão de confiança. Irmão, estou aqui ó, com a água para o peito. Estou passando isso, aquilo. Estou pensando em desistir. Estão atribulados, me infernizando lá no trabalho. Eu quero matar ele. Me ajuda a orar para ele ser mandado embora ou eu. Porque eu não aguento mais. Me ajuda a colocar diante de Deus essa situação. Estou dando exemplo aqui para os irmãos, para nós nos apoiar um ao outro. Buscar ajuda é o que um cara que vai para casa de recuperação precisa entender. Eu estou tão afundado que eu não consigo sair sozinho. Então eu preciso de ajuda, preciso me fechar durante 6 meses, 9 meses, ajuda espiritual, ministrações, palavra, cuidado, psicólogo e um monte de coisa, terapia. O cara enxergou que sozinho não dá. E ele faz o quê? Busca ajuda. Quando você está doente, você não vai procurar um médico? Você não vai tomar um remédio? Então entendeu que está começando a ficar ruim. Você tem uma família em Cristo para pedir ajuda. Né? Correr para Deus em oração, Filipenses 4, 6, por favor. Nós estamos já terminando, irmão. Achei que ia ser mais rápido. Mas fique tranquilo que Deus está no controle da situação. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, por meio da oração e da súplica, com ação de graças, apresentem os seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e os pensamentos de vocês em Cristo Jesus. Está difícil, a tentação, a prova está grande, mas Deus providencia um escape, fala com Ele. Faça a sua oração, a sua súplica, apresente os seus pedidos a Deus, e a paz, que excede todo o seu entendimento, vai guardar o seu coração aonde? Em Cristo Jesus. Quer lugar para estar mais bem guardado a sua mente, o seu coração, do que em Cristo? Será que se tiver guardado em Cristo, não está seguro o suficiente? Eu creio que sim. Então nós precisamos aprender com isso. E 1 Coríntios 10,
Aqui o 14, por exemplo, fala de fugir, né, também, que é a continuação do versículo. Aí ele fala assim, ó, por isso, meus amados irmãos, fujam da idolatria. Eu estou falando a pessoas sensatas, julguem vocês mesmos o que estou dizendo. Ele fala para fugir também daquilo que aquela cidade era envolvida. A idolatria de que o povo de Israel lá também era envolvido. É um escape. Fuja dessas práticas que eu não aprovo. É olhar os mandamentos, né? Só terá um só Deus. Então nós devemos fugir dessas coisas. E ele fala que eu estou falando, né, a pessoas o quê? Sensatas. Pessoas que estão racionais, irmãos. Que compreendem a questão. Nós estamos falando e sabemos do risco. Amém? Eu quero concluir, né, já para nós, né, finalizarmos a mensagem. Então, a vigilância espiritual precisa ser constante. Deus, ele é fiel. Deus, ele não vai permitir você ser tentado além do que possa suportar. Então, ele vai te capacitar para suportar a tentação, para depois você não vir choramingando e falando: ai, mas eu não aguentei, pastor. Oh, Deus, eu não aguentei. Falou a palavra lá, lê o texto lá. O texto diz que você pode suportar. É o tanto que você aguenta. Ele não vai deixar você passar do que você aguenta, não. Então, né, você cuide para não cair, para depois não vir com mimimi para Deus, não. Tá? E eu já fiz isso e não dá bom, não. Então, aprende com o erro dos outros. Tá? Então, e também ele vai providenciar um escape. Então, a vigilância espiritual precisa ser constante. Nós precisamos ser diligentes. Por quê? Quem pensa que está firme o suficiente pode cair. Todo cristão enfrentará a tentação. Todos. É comum. Mas Deus sempre vai oferecer uma saída para nós. Né? E Jesus nos ensina isso, que nós devemos vigiar. Mateus 26, 41. Quando Jesus leva os camaradas ali, os mais próximos dele, para o Getsemane para orar, aí no final ele fala assim, que eles não conseguiram vigiar 1 hora em oração. Aí Jesus dá um recadinho para Pedro, Tiago e João. Básico. E hoje nós vamos pegar esse recado aqui também para a nossa vida. Vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está, mas a carne é o quê? Jesus está ensinando os camaradas que estão com ele, caminhando com ele já há um bom tempo. Ney, vigiem. Né? 1 horinha já e já, ó. Então vigiem para que vocês não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. É a luta de Gálatas 5, irmão. E nós temos que levar isso muito a sério, porque é assim que muitos caem. Muitos estão ficando pelo caminho. O exemplo do passado, muitos corpos ficaram espalhados no deserto, porque desagradaram a Deus. Quantos, né, cristãos não estão ficando pelo caminho? Não estão brincando, não estão se afastando, se esfriando. E começa sorrateiramente. Coisas trágicas que abalam ministérios, famílias e destrói coisas assim. E nós temos que ter essa noção. Vamos ficar de pé, nós vamos orar, o Ministério do Louvor pode subir. Hoje, o que Deus quer conosco, irmão? Nessa manhã, pastor, nessa não é a palavra que eu queria ouvir. Eu queria ouvir que eu ia ser próspero. Se você abençoar, você vai ter uma vida próspera. Se você ouvir e cuidar da sua vida espiritual, você vai ter uma vida próspera. Sabe para onde você vai? Você vai morar no céu. Você vai ter uma eternidade para desfrutar ao lado do Rei da Glória. Lá não vai ter choro, nem dor, nem tristeza. Ele vai enxugar dos seus olhos toda lágrima, toda a sua aflição, angústia, preocupação. E sabe do mais? Toda a tentação acabou quando Jesus voltar para te buscar e você subir em um corpo glorificado, irmão. Acabou. Daí a luta contra o pecado, essa carne e espírito, corpo glorificado, está em Cristo. Então hoje Deus ele nos chama que a responsabilidade espiritual, a vigilância espiritual. Talvez existem áreas na sua vida que está relaxada.
E Deus está avisando você, falando: ei, cuida, vigia. A oração está pouca? Eu não estou orando? Eu não estou buscando o Senhor? Eu não estou escolhendo a boa parte de ficar aos pés de Jesus? Eu estou pedindo socorro no Facebook? Eu estou desabafando na rede social? Mas isso não. Vá para o pé do Senhor. Vá para aquele que pode ouvir e resolver a situação. Vá para aquele que vai acalmar o teu coração e trazer a paz que excede todo entendimento. A causa é difícil, o problema é gigante, o Golias é muito grande, mas o Senhor vai entregar a cabeça dele hoje, porque ele está desafiando o exército do Deus vivo. Então, o diabo já foi derrotado na cruz do Calvário. Eu preciso entender e orar, eu preciso entender e pedir para o Senhor me fortalece. A palavra diz, e Paulo fala, que o poder dele se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Então, Senhor, eu sou fraco, eu estou com dificuldade. Me ajuda, me socorre, estende a tua mão. Guarda minha mente, guarda o meu coração. Me afasta de pessoas que não convêm. Me dê força para renunciar os pequenos delitos, as pequenas falhas. Ore a Deus. Preciso abandonar ainda algumas coisas. Ore a Deus. Porque isso vai envolver a sua santidade. Então, talvez está relaxado na sua santidade. Palavras que não convêm voltaram à sua boca. Pensamentos que não convêm voltaram à sua mente, o seu coração. Aquele desejo de se separar para Deus. Falar, Senhor, eu quero ser um exemplo. Que as pessoas olhem para mim e vejam a sua imagem. Aquilo está se dissipando. A luz parece que está se apagando e voltando a se tornar escuridão. Eu não tenho mais a preocupação de ser separado, de ser como uma noiva que espera o noivo, adornada, com vestes brancas, com as lamparinas acesas. Não estou mais preocupado com a minha vida e meu relacionamento com Deus, com o que Ele pensa ao meu respeito. Está relaxado na santidade, irmão? Nos pensamentos, na constância. Eu não consigo ser constante, pastor. Eu não consigo continuar na mesma intensidade. Eu não consigo buscar na mesma intensidade. Eu não consigo ler na mesma intensidade. Eu não consigo frequentar a igreja na mesma intensidade, nem na minha casa. Eu oscilo muito e tal. É a hora que Deus te chama a vigiar. Esse é o momento de você refletir. É para parar com o ambiente que você frequenta. Não misture o santo com o profano, irmão. Cuide da sua vida espiritual. Cuide aonde você coloca os teus pés. Deus está dizendo para mim e para você hoje, volte a vigiar. Porque quem vigiar vai proteger sua vida espiritual. Quem vigiar vai proteger sua família. Quem vigia protege o seu relacionamento com Deus. E nós vamos orar pedindo essa sensibilidade. Pedindo que Deus possa nos fortalecer contra a tentação. E nós vamos pedir a Deus um coração vigilante e um espírito fortalecido. Se você talvez se encontre assim, eu convido você a sair do seu lugar. Ir à frente, nós vamos adorar. E nós, pastores, vamos estar orando por vocês. Se você quiser sair do seu lugar, se sentir assim, não aonde você está mesmo. Faça a sua súplica ao Senhor. Peça o socorro do Senhor. Fala, Senhor, eu quero permanecer fiel. Não quero, Senhor, ser inconstante. Me ajude para não cair em tentação. Me ajude a ser luz no meu ambiente, aonde eu estou. Me ajude, Senhor, a cuidar da minha vida espiritual, a abandonar o que precisa ser abandonado. Mas eu não quero pecar contra Ti. Essa é a oração do teu coração essa manhã. Senhor, eu não quero pecar, eu não quero voltar a ser o que era antes. Me ajuda, Senhor, me ajuda. E nós vamos orar nessa hora, em nome de Jesus. O ministério do louvor vai estar adorando, amém?